Olá a todos, meu nome é Priscila Nunes, sou professora da disciplina de Materiais de Construção 1, da aula 4, Materiais Cerâmicos e Vidro. Então, como nós já tínhamos visto aqui na nossa ementa, já passamos pela introdução dos materiais de construção, madeiras, materiais metálicos, e hoje, na nossa parte 1 do nosso conteúdo, nós vamos ver materiais cerâmicos e, posteriormente, a parte de vidros. Então, a gente vai começar dando uma leve introduzida dos materiais cerâmicos, as suas definições, como eles são fabricados, como é todo esse processo, né? A classificação desses materiais de cerâmica para construção civil, as propriedades gerais das cerâmicas, as placas cerâmicas para revestimento, as telhas e os blocos cerâmicos. Então, introduzindo aqui, né, a cerâmica é um material artificial mais antigo produzido pelo homem, tem cerca de 10 a 15 mil anos. Aqui na figura ao lado a gente vê, por exemplo, um pombal, que é uma edificação feita de bloco de argila e revestido de lama, que fica lá no Catara, Katara Village, no Catar. Na época era símbolo de status, é um edifício que tem milhares de anos. Então, é um material também frequentemente encontrado em escavações arqueológicas e em edificações históricas. E a cerâmica nada mais é do que oriunda da queima da argila. E o que seria esse material de argila, né? A argila, ela se origina de rochas através de intemperismo, seja ele químico, físico ou então, e também, né, biológico. Acaba que o intemperismo biológico, ele acaba acelerando, né, esse intemperismo químico e físico, muitas das vezes. A argila pode ser composta por quartzo, feldspato, mica, silício, que vão poder interagir com certos metais ou então até outros componentes que sejam característicos ali daquele terreno, daquela região em que a argila ela é encontrada. A argila é um produto geológico, tem uma granulometria muito fina. Se você sentir assim na mão, ela tem uma certa maciez, inclusive, que desenvolve plasticidade, que é o que justifica até essa maciez da argila, né? Porque ela desenvolve plasticidade quando ela é adicionada água. E aí, essa é a propriedade que torna a argila moldável, inclusive. E ela também tem uma característica que ela endurece se ela for seca. Aí, a variação na cor da argila, ela consegue. Deixa eu ligar aqui meu laser. Aqui ela consegue nos dar uma ideia preliminar, por exemplo, de seus componentes. Em lugares ricos de magnésio ou então carbonato de cálcio, por exemplo, ela vai se apresentar mais branca. Já em regiões que há a presença de óxido de cromo, ela é mais esverdeada, como essa daqui acima. E quando o local ele é rico em óxido de ferro, por exemplo, ela é mais rosada, como essas três cores aqui. Bom, e como eu havia falado, a propriedade da plasticidade, né, que dá essa configuração, permitindo que eu molde a minha cerâmica, por conta dessa plasticidade que se deu origem à invenção das olarias, que é uma das mais antigas indústrias criadas pelo homem, né? Então, aqui nós vamos para a definição de cerâmica. A gente diz que denomina-se cerâmica a pedra artificial, que ela é obtida por processos que iniciam na extração e preparação da matéria-prima, moldagem, secagem, cozedura, também conhecida como queima, de argila ou de misturas contendo predominantemente argilas. Então, a denominação cerâmica compreende todos os materiais inorgânicos, não metálicos, obtidos geralmente após um tratamento térmico em temperaturas elevadas. E aqui nós temos o processo de fabricação de produtos cerâmicos. Nós vamos ter aqui, começando pela extração da matéria-prima, que aí eu tenho todos uns certos critérios, né, um controle ali de qualidade na hora da extração dessa matéria-prima. Eu vou ter a preparação da matéria-prima, que nada mais é um tratamento da argila. Então, eu tenho a moldagem,
E aí, após a moldagem, eu digo que esse produto encontra-se no seu estado verde. E aí ele passa para a secagem, que a secagem nada mais é do que a retirada da água do produto no seu estado verde. Depois, por fim, eu tenho a queima. E a queima é a transformação dessa argila em cerâmica, para passar depois da queima para o esfriamento. Que aí, após esse cozimento, o produto obtido ele passa por um certo resfriamento. E aí eu tenho a inspeção, no qual eu tenho um controle de qualidade desse material, para fazer a estocagem, que deve ser feita da melhor forma possível, para que não tenha, né, a perda desse material, seja feita uma estocagem acondicionada de forma, de acordo com as normas. E, por fim, a expedição, que nada mais é do que a comercialização desse produto cerâmico. Então, aqui, a gente esmiuçando um pouquinho, né, o que é a fabricação desses produtos cerâmicos, nós vamos pela extração da matéria-prima. Como eu falei, existe certa organização ali, tem algumas variáveis que são importantes na escolha da argila, como, por exemplo, o teor dessa argila, a composição granulométrica dela, se ela é uniforme, quais são as características. Eu faço ali um ensaio prévio de uma análise granulométrica de partezinha de uma amostra desse material, como a umidade desse material encontrada, a umidade in natura, né? E diversos outros fatores que influenciam na produção da cerâmica. Então, depois, eu vou para o preparo da matéria-prima, que é feito o apodrecimento. Sim, o apodrecimento da argila, ele tem por finalidade principalmente a fermentação das partículas orgânicas. E aí, o que é isso? A argila é levada para depósitos ao ar livre, nos quais ela é revolvida sumariamente e passa por um período de descanso. Isso pode levar algumas horas, dias, semanas. E, como eu havia falado, tem por finalidade principal a fermentação das partículas orgânicas, que também vão ficar coloidais, aumentando assim a plasticidade desse material. A fermentação das partículas, esse apodrecimento, né, também vai servir para corrigir o efeito das pressões sobre a argila. Eu também faço nesse preparo da matéria-prima, nesse tratamento, a eliminação de impurezas grosseiras, por exemplo. E aí depois eu vou seguir para a formação da pasta propriamente dita, que aí eu vou ter o início, né, que se inicia pela maceração e continua com a correção e termina com o amassamento ali. Aquela eu começo ali, né, o processo de moldagem do meu material. E aí no processo de moldagem é a operação chamada de conformação. Eu vou dar a forma para esse material cerâmico, que ainda não é um material cerâmico, que é uma argila. E aí que ela confere a forma desejada à pasta de cerâmica. E aí existem algumas formas que essa moldagem pode ser feita, e ela vai ser determinada pela porcentagem de água que eu tenho no meu material. Por exemplo, a moldagem a seco ou semi-seco, com 4 a 10% de água. Eu tenho aquele material, né, argila mais água, quase seco ali. Ele vai ser feito por prensagem, por exemplo, na produção de placas de revestimento, tijolos e telhas de qualidade superior. Então, eu trabalho com pouca água. Já a moldagem com pasta plástica consistente, eu vou ter de 20 a 35% de água. E aí eu vou fazer essa moldagem por extrusão. É feito a utilização de marombas. Marombas é um equipamento que ele tem uma máquina a vácuo, né? Por que a vácuo? Porque eu não quero que essa água, na secagem, deixe muitos vazios. Eu não quero que haja vazios. Por ser uma massa plástica com uma quantidade já significativa de água, eu faço toda essa moldagem a vácuo através do uso de marombas. E aí pode ser feito em tijolos, telhas, tubos cerâmicos, refratários. Já a moldagem com
pasta plástica mole, eu tenho de 25 a 40% de água. Essa moldagem ela é mais artesanal. Ela é feita na produção já mais rudimentar de tijolos, vasos, essas peças decorativas que a gente vê à venda. Já a moldagem com pasta fluida, eu tenho ali uma elevada quantidade de água, com 30 a 50%, e ela é feita pelo processo de barbotina, na produção de peças já de formato complexo. É quando eu realmente tenho ali uma louça, seja uma porcelana, eu tenho um formato de fato que necessita que essa moldagem seja feita com uma pasta fluida. Em sequência, eu tenho a secagem e a queima, que nada mais é do que essas duas etapas juntas, um processamento térmico. E ele é fundamental para a obtenção dos produtos cerâmicos e para o desenvolvimento das propriedades finais desse produto. A secagem, ela pode ser feita de 4 formas. Eu tenho a secagem natural, a secagem por ar quente e úmido, a secagem por secadores de túneis e a secagem por meio de radiação infravermelha. A secagem natural ela é muito comum nas olarias. Ela é um processo demorado, ela vai exigir grandes superfícies, né, para você ter esse material secando ao ar livre. É feita em telheiros extensos, ao abrigo do sol e com uma ventilação controlada. Eu quero que essa secagem seja a mais natural possível. Às vezes é realizada em galpões quase fechados de madeira, colocados em torno e acima do forno, do qual aproveitam um pouco o calor. Eu também tenho a secagem por ar quente e úmido. O produto é posto nos secadores, nos quais ele recebe ar quente com alto teor de umidade até que desapareça a água absorvida. A água absorvida nada mais é do que a água, ali a partícula de argila, ela tem uma conformação que ela interage com a água e essa água fica envolto do material. E eu tenho também a água livre, que ela está mais dispersa, que eu não tenho ali uma interação com a superfície da argila. Então, né, ela recebe o ar quente para perda da água de capilaridade. Com isso, as deformações são mínimas. Eu tenho também os secadores de túnel, que são túneis de grandes extensões pelo qual se faz passar o calor dos fornos. E aí vai variar de 40 graus Celsius até 150 graus Celsius. As peças elas são colocadas em vagonetas, que são nada mais do que gaiolas, que vão percorrer lentamente o túnel no sentido de menor temperatura para maior temperatura. E por fim, eu tenho a secagem por meio de radiação infravermelha. Ela é pouco usada por conta do seu custo e ela só serve também para peças delgadas. No entanto, né, por ter essa radiação infravermelha, ela abrevia bastante o tempo de secagem, proporcionando assim um alto rendimento e outra vantagem é a pouca deformação. Então, ela vai ser usada para peças de precisão. Por fim, a queima. A queima é também conhecida por sinterização. Então, as peças são submetidas à queima a temperaturas bem elevadas, entre 800 graus Celsius e 1.700 graus Celsius, em fornos ou contínuos ou intermitentes. E ambos, eles vão operar em 3 fases. O aquecimento da temperatura ambiente até a temperatura desejada, ou então patamar durante certo tempo na temperatura especificada. Por fim, o resfriamento até temperaturas inferiores a 200 graus Celsius. E aqui nós temos a classificação para construção civil. Então, como eu classifico esses materiais cerâmicos? Os materiais eles podem ser classificados de diversas formas. Pode levar em conta o tipo de argila, o tipo de moldagem, o tipo de queima ou então a utilização. Aqui eu trago uma dessas classificações. Por exemplo,
eu posso ter a cerâmica vermelha, que aí é onde eu tenho aqui, né, o meu bloco cerâmico, a minha telha, ou então uma cerâmica de revestimento, como eu tenho aqui nessa imagem, ou então louças cerâmicas, como um vaso sanitário, por exemplo. Eu também posso ter essa outra classificação, que são a cerâmica vermelha ou estrutural, que eu tenho tijolos, blocos, telhas, tubos, que são os produtos básicos para a construção civil. Em geral, são materiais cerâmicos de baixa vitrificação. Eu também tenho materiais cerâmicos de revestimento, que aí já são as placas, as louças, que já são, em geral, materiais cerâmicos de alta vitrificação. Eu também tenho os refratários, que eles, apesar de serem pouco citados, né, na construção civil, são de muita importância, que são materiais cerâmicos naturais ou artificiais, conformados ou não, normalmente não metálicos, que retêm a forma física e a identidade química quando submetidos a altas temperaturas. Eu tenho também os abrasivos, que neste grupo de produtos, né, para uso industrial, eu tenho os rolos, os discos, os rebolos. E quais são as propriedades gerais da cerâmica? Aqui é claro que vai depender de que material eu estou falando. Então, de uma forma geral, uma boa parte apresenta essa característica, mas aí vai depender de caso a caso, do tipo de ensaio que vai ser realizado. Mas, bom, eles têm uma boa resistência à compressão e a cisalhamento, porém, uma baixa resistência à tração, já possui uma elevada dureza, mas baixa condutividade térmica e elétrica, um comportamento frágil, ou seja, ele não é um material dúctil e resistente ao processo corrosivo, o que é muito bom para esse material. Aqui eu tenho as placas cerâmicas para revestimento, que nada mais é do que o revestimento de cerâmica, ele pode ser utilizado em diversos ambientes, com aplicação mais comum em pisos e paredes. Nós temos aqui a norma mais atual que rege, né, as placas cerâmicas, que é 13.006 de 2020. E nós temos aqui as partes constituintes das placas cerâmicas, que são 4. Eu tenho a camada de esmalte, o engobe de cobertura, o suporte e o tardóis. Sendo a camada de esmalte aqui essa camada mais inferior. Ela é feita, né, após a queima, ela forma o vidrado, ela define a estética da placa cerâmica e tem como função principal a impermeabilização e também a facilidade de limpeza, e ela precisa resistir às ações mecânicas, térmicas e químicas que esse material vai ser submetido. Já o engobe de cobertura, ele é essa camada aqui intermediária, né? Entre o suporte e a camada de esmalte, e ela vai ter a função de ocultar a cor do suporte. Ela vai eliminar ali defeitos superficiais que ocorreram devido ao processo de queima ou de secagem. Ela vai diminuir o aparecimento de manchas de águas, caso venham a aparecer, e vai impedir também reações entre o suporte e o esmalte. Também existe o engobe de tardóis, que ele está aqui entre o C e o D. O engobe, que ele também é chamado de engobe de muratura ou de proteção. Ele é um pó aplicado no verso da placa cerâmica, né, com o objetivo de facilitar a movimentação da placa sem aderir nos rolos dentro do forno. Eu tenho o suporte, também chamado de base ou corpo da placa cerâmica, apresenta espessura maior do que as outras e é a parte responsável pela resistência mecânica, que é essa parte daqui inferior. E, por fim, o tardóis,
que é o verso da camada de suporte, a face da placa que vai ficar em contato com a argamassa colante, que é a argamassa de assentamento. E ela tem a função de facilitar ali a aderência da placa à argamassa de assentamento. Então, só corrigindo aqui, a camada de esmalte, gente, é a parte mais superior, tá? E o tardóis é a parte mais inferior. E aí, de acordo com aquela norma que eu havia citado, eu vou ter a classificação das placas cerâmicas de acordo, por exemplo, com a fabricação. Aí eu tenho placas cerâmicas do tipo A, B e C, sendo a A por extrusão, B prensagem a seco, C por moldagem. Eu também vou ter aqui a nomenclatura das placas de acordo com a absorção de água, a capacidade dela de absorver a água. E aí é uma nomenclatura mais comercial. Por exemplo, o porcelanato, que pode ser técnico ou esmaltado, ele tem uma absorção de água baixíssima. Aqui é média, né? Uma média de 0,1, 0,5, tendo no máximo técnico 0,2 e o esmaltado 0,6. Já o GRES, que também é uma placa cerâmica, já tem aqui de 0,5 a 3 absorção de água. Eu tenho semi-GRES, com um pouquinho acima, o semiporoso e, por fim, o poroso, que tem uma absorção de água maior do que 10. Eu também tenho os tipos de porcelanato, como eu havia falado ali no slide anterior, o esmaltado e o técnico, sendo técnico com uma baixa absorção de água em relação ao esmaltado. O técnico, ele pode ser polido ou então natural, e o esmaltado, ele pode ser acetinado ou rústico. Eu também tenho o digital polido, que é um design diferenciado, tem um brilho mais intenso e mais duradouro. E aí vai depender, é claro, da marca ali, da placa cerâmica. Eles vão ter uma divisão de categoria e também de design. Bom, tanto o porcelanato técnico quanto o porcelanato esmaltado passam pelos mesmos testes de acordo com as normas de cerâmica no Brasil. Entretanto, por receber mais camadas de esmalte que acabam por selar ainda mais essa massa, testes em laboratório mostram que o porcelanato esmaltado ele tem absorção ainda menor do que o porcelanato técnico. Então, isso vai depender, é claro, do ensaio de normas e, é claro, da marca que eu vou estar trabalhando. Aqui eu tenho outra classificação, né? Que é a aplicação de acordo com desgaste por abrasão superficial. E aí essa classificação é pela classe de abrasão, que é o PEI. O PEI pode variar de 0 a 5, sendo 0 placas com baixíssima resistência à abrasão superficial, sendo uma placa cerâmica usada somente em paredes. E eu tenho aqui uma classe de abrasão 5, né? Que ela tem uma altíssima resistência à abrasão, que eu já vou usar em ambientes públicos com porta para o exterior. E eu tenho os intermediários, é claro, começando aqui pelos banheiros e dormitórios residenciais, que eu tenho uma resistência à abrasão mais baixa. Médio, quando eu já estou falando de ambientes residenciais sem porta externa, depois médio alto, ambientes residenciais com portas externas, e depois eu estou falando de alta resistência à abrasão, porque eu já digo, já falo sobre o ambiente público, né? Eu também posso separar as placas cerâmicas de acordo com a resistência química. E aí, o nível de resistência química pode ser alta, média ou baixa, e eu posso determinar aqui de acordo com o agente químico utilizado no ensaio. E aí, eu posso ter produtos domésticos de piscina, alta concentração de ácidos e alcális, ou baixa concentração de ácidos e alcális. E aí, eu vou ter essa classificação daqui da tabela. Bom, sobre as telhas cerâmicas, eu vou ter aqui os componentes, né? Principais, a capa e o canal. Qual é a capa? É a parte da telha cuja finalidade é conduzir a água para o canal. Então, se eu tiver aqui, basicamente é isso. Esse formato daqui que eu tenho na telha é a capa.
Já o canal é parte da telha cuja finalidade é conduzir a água, como a gente vê lá, né? Em hidráulica, esse seria o canal. E aqui eu tenho o comprimento de fabricação, que é essa distância daqui, que ela vai considerar também uma sobreposição, né? E eu tenho também o comprimento útil, que eu desconsidero aqui essa sobreposição de uma telha na outra. O mesmo para a largura de fabricação e a largura útil. Lembrando sempre, quando eu estou falando de largura ou comprimento útil, eu desconsidero a sobreposição das placas. Bom, as características das telhas cerâmicas. Eu vou ter a planaridade, que é a flecha máxima medida em uma das vértices aqui de uma telha, estando os outros três apoiados em um mesmo plano horizontal. Eu também tenho a retilineidade, que é a flecha máxima medida em um ponto determinado das bordas ou no eixo central, no sentido ou longitudinal ou então transversal. E aí eu tenho aqui as duas indicações, tanto da planaridade e da retilineidade. Aqui nós temos os tipos de telhas, que elas podem ser planas de encaixe, podem ser telhas compostas de encaixe, telhas simples de sobreposição, como essa daqui, que a gente pode ver na foto, ou telhas planas de sobreposição. Já os blocos cerâmicos, nós temos alguns tipos, que é o estrutural, que é quando eu estou falando de uso estrutural do meu material. Eles têm uma gravação EST, quando eles não têm essa gravação, então eles são considerados da classe de VED, que é a vedação, que ou é um bloco ou é um tijolo, que é componente de alvenaria, mas ele não participa da estrutura. E eu tenho o bloco de fixação superior. Já são componentes de paredes maciças com vazados primáticos de alvenaria não participante da estrutura. Ele geralmente ele é a última afiada da parede, sob elemento de estrutura. Ainda sobre os blocos cerâmicos, nós temos aqui uma tabela que resume a aplicação. A vedação tem uso geral, BFS, estrutural também. Já o uso racionalizado, eu estou falando de estrutural e de BFS. E o estrutural é o único que pode ser usado com essa finalidade de compor a estrutura do edifício. E aí eu tenho aqui, é claro, a largura mínima desses componentes, principalmente do estrutural, né? Quando eu estou falando de um único pavimento, dois pavimentos, acima de dois pavimentos. Bom, encerramos então a parte de materiais cerâmicos e vamos começar a parte de vidro. Os vidros, introduzindo eles brevemente, com as propriedades gerais desse material, a classificação, e aí eu vou falar individualmente sobre o vidro float, o impresso, os vidros de segurança e, por fim, dar uma repaginada em alguns outros vidros. Bom, aqui nós temos, então, a composição química do vidro. Pouco mudou a composição do vidro nesses 5.000 anos da sua existência. Se eu não me engano, uma das primeiras aparições do vidro foi através da mistura, né? Foi numa praia com a mistura da areia e do calcário, que originaram um material líquido, que depois, ao endurecer, teve-se o vidro. O vidro mais usado no mundo é o sodocálcico. Ele apresenta uma boa estabilidade química e conta com cerca de 70% de sílica, 15% de óxido de sódio e 10% de óxido de cálcio, com 5% de outros óxidos. Então, o vidro nada mais é do que a queima da areia, da sílica, em sua grande maioria, com fundentes rochosos, que pode ser o feldspato, calcário, dolomita, e fundentes industriais, que aí pode ser o carbonato de sódio, o sulfato de sódio,
que esses três componentes juntos, sílica, fundentes rochosos e fundentes industriais, eu tenho de forma genérica o vidro. Aqui nessa tabela eu tenho as propriedades gerais do vidro, lembrando que as propriedades físicas, né, de acordo com a ABNT, eu tenho a norma aqui dos vidros na construção civil, que é a 7199 de 2016. Eu tenho o módulo de elasticidade do vidro. Eu tenho a tensão de ruptura à flexão. Aqui, para vocês terem uma ideia do vidro float, ele tem 40 megapascal, enquanto o vidro temperado tem 180. Eu tenho mais do que 4 vezes aqui a minha tensão de ruptura à flexão. E a gente vai ver a diferença entre esses dois vidros. Eu tenho o coeficiente de poação de 0,2, a massa específica, que é de 2,5 kg por metro quadrado. Atenção, para cada milímetro de espessura da peça. Então, se eu tenho 10 centímetros ali de... Desculpa, se eu tenho 10 milímetros, que é equivalente a 1 centímetro de espessura de peça, eu vou ter 25 quilos por metro quadrado. A dureza, eu tenho 6 unidades, é uma boa dureza, lembrando lá da escala de Mohs que a gente viu na primeira aula. Se não me engano, na escala de Mohs, ela vai, aliás, com certeza, né? Ela vai até 10, que é a escala do diamante. E se eu não me engano, acima de 6, eu só vou ter pedras preciosas que podem riscar, né, esse material. Bom, o coeficiente médio de dilatação linear é entre 20 graus Celsius e 300 graus Celsius, é esse valor aqui. Eu tenho uma certa condutividade térmica e o calor específico aqui, de acordo com a tabela. Então, de acordo com a NBR 7199, eu vou ter diversas classificações dos vidros. Pode ser pelo tipo de vidro, pela transparência, pela coloração, pela planicidade, pelo tipo de instalação. Eu ainda posso ter classificação fora da norma, por exemplo, por acabamento. E aí, tipo de vidro. Eu tenho o vidro float, que é o vidro mais conhecido, é o vidro mais utilizado. O vidro impresso, que a gente também vai ver individualmente. Vidro temperado, laminado, laminado temperado, que são 3 vidros, que são vidros classificados também como vidros de segurança. Eu tenho o espelho, o vidro insulado, o vidro de controle solar, o vidro serigrafado, o vidro gravado, que também pode ser chamado de jateado ou acidado, o vidro esmaltado. Ele também pode ser classificado pela sua transparência, sendo ou transparente, ou translúcido, ou opaco. Lembrando que opaco é diferente de fosco. Fosco é um tipo de acabamento, não a sua transparência do vidro. Ele também pode ser classificado pela sua planicidade, que ele pode ser plano ou curvo, e também pela sua coloração, que ele pode ser colorido ou incolor. Os tipos de vidro também podem ser classificados pela instalação, seja instalação em esquadria, instalação autoportante, uma instalação mista, né? Uma instalação estrutural, ou então um painel colado, que também pode ser estrutural, ou por revestimento. Outras classificações que já estão fora da norma, que é por acabamento, como eu havia falado ali do fosco, ele pode ser polido, pode ser liso ou termorrefletor. Também temos as vidraças, que nada mais são do que chapas de vidro mais elementos construtivos. E aí elas podem ser vidraças simples, duplas ou múltiplas. E também podem estar em ambiente exterior ou interior. Indo agora para o vidro float. Ele também é conhecido como recosido ou sodocálcico. Lembrando que o sodocálcico, falado na introdução, que tem mais de 70% de sílica, ele é regido pela NBR-NM 294 de 2004. Ele é plano,
transparente, incolor ou colorido em sua massa, de faces paralelas e planar. Ele se obtém por fundição contínua e solidificação no interior de um banho de metal fundido. O processo de fabricação do vidro float incolor é utilizado como base para a produção em escala dos outros tipos de vidro, como o colorido, o laminado e o refletivo, exceto os vidros impressos. Os vidros impressos têm um processo de fabricação diferente do vidro float. Lembrando aqui que a espessura mínima nominal desse vidro é de 3 milímetros, de acordo com a norma. E aqui nós temos, né, o processo de fabricação do vidro float. Eu tenho aqui areia com calcário, soda e às vezes sucata de vidro. Esse vidro float, ele substitui basicamente um antigo cristal, que logo após as novas fábricas de float terem entrado em operação, esse antigo cristal ele caiu em desuso. Esse processo de fabricação do vidro float, ele foi desenvolvido, para se ter uma ideia, na década de 1950. E esse processo permitiu uma grande redução de custo da produção de um vidro plano de alta qualidade. Aqui na figura, o vidro, né? O vidro fundido, ele escorre para o banho de flutuação. Então, eu tenho a mistura desses materiais, ele é elevado a 1.600 graus Celsius até 1.100 graus Celsius. Esse vidro fundido, então, ele passa pelo banho de flutuação sob uma atmosfera neutra composta por nitrogênio e hidrogênio, sendo que esse último gás, né, o hidrogênio, com baixa porcentagem, apenas para que não haja O2 disponível para oxidar o banho de metal. Então, a fita de vidro, ela flutua, por isso que se chama vidro float. Ela vai flutuar em um banho de estanho fundido, o que vai produzir uma perfeita planimetria das faces. Aí, ao longo da câmara do float, que nada mais é o banho de flutuação, a fita de vidro ela vai acomodando as suas superfícies, que se tornam perfeitamente planas e paralelas em face da ação exclusivamente da gravidade. Então, ali a base, né, do meu vidro float é por conta desse estanho fundido, e a superfície do meu vidro float nada mais é do que a ação da gravidade e, é claro, esse banho de flutuação estar bem planificado. Ao final do float, o vidro também passa pela etapa de recozimento, que nada mais é um resfriamento bem lento até próximo da temperatura ambiente, de modo que as tensões térmicas residuais sejam aliviadas. E o vidro impresso? Bom, como eu falei, o vidro impresso ele tem um processo de fabricação diferente do vidro float. Ele também é conhecido como vidro fantasia. Aqui vocês veem um exemplo na imagem ao lado. A composição química geral do vidro impresso é semelhante à do vidro float, isso não muda. Alguns podem receber um tratamento superficial à base de ácidos, jatos de areia ou esmalte, e aí eles vão ser conhecidos como gravados ou esmaltados, a depender do que foi jateado. E o vidro impresso, desculpa, ele é obtido através da impressão de desenho em cima de uma ou de ambas as superfícies durante seu processo de fabricação. Então, aqui eu vou ter, da mesma forma que o float, areia, calcário, soda e sucata de vidro, eu vou ter um forno e os queimadores. Porém, quando eu saio desse forno, ele é transferido, né, para um rolo impresso. Então, para sua produção, o vidro emerge no forno de fusão e passa entre dois rolos, um dos quais possui um desenho gravado em sua superfície. O desenho, então, é transferido para o vidro e prossegue para a galeria de recozimento, no qual é resfriado lentamente até temperaturas próximas à temperatura ambiente, e em seguida é cortado em dimensões pré-determinadas. Então, aqui, a grande diferença é que eu tenho rolo impresso no vidro impresso, e no float lá eu tenho banho de flutuação.
E aqui eu tenho os vidros de segurança, muito, muito utilizados depois da sua criação. Por exemplo, eu tenho o vidro temperado, que após sua formatação, ele é aquecido a uma temperatura crítica. Essa temperatura precisa ser próxima do seu ponto de amolecimento e depois ele é resfriado rapidamente. Esse processo de têmpera no vidro, que também é conhecido, né, quando a gente viu isso na aula de metais, inclusive, a têmpera, ela produz tensões internas que aumenta a resistência. Esse vidro, por exemplo, ele tem a resistência de 3 a 5 vezes maior que a do vidro recozido, que é do vidro float. E a gente viu isso na resistência à flexão. Lembra que era da ordem de 40 MPa do vidro float, que também é conhecido como vidro recozido, enquanto do vidro temperado é de 160 megapascal. Outro tipo de vidro laminado outro tipo de vidro de segurança, desculpa, é o vidro laminado. Esse tipo de vidro, ele é composto por 2 ou mais lâminas fortemente interligadas. Elas vão estar sob pressão de 10 a 15 atmosferas e calor acima, né? Elas são feitas acima de 100 graus Celsius. E elas têm uma ou mais camadas de polivinil butiral, que é o PVB. É uma resina muito resistente e flexível. Esse tipo de vidro ele vai proporcionar uma redução de 99% dos raios ultravioletas e tem característica que absorve e amortece as ondas sonoras, reduzindo assim a transmissão sonora entre ambientes. Existe uma norma que rege esse vidro laminado, que é a 14697. Ela é nova, é uma norma nova de 2023, inclusive. Outro ponto interessante é que quando o vidro laminado quebra, seus fragmentos ficam presos à película do polivinil butiral, reduzindo assim o risco de queda de partes fragmentadas. Principalmente quando eu estou falando de um guarda-corpo desse tipo de vidro laminado, né? Seja um guarda-corpo em andares altos, ele impede, né, que eu caia, que eu tenha queda de parte fragmentada. Deixa eu. Bom, aqui o vidro aramado é um outro tipo de vidro de segurança. Esse tipo de vidro, ele foi desenvolvido em pesquisas de materiais que fossem resistentes ao fogo. No processo de fabricação, quando em fusão, ele passa junto a uma malha metálica por um par de rolos, sendo a malha bem posicionada no centro do vidro. Aí, caso haja fratura do vidro, ele não se estilhaça e seus fragmentos ficam presos à tela metálica, por exemplo. Ele é também resistente à corrosão, isso é muito importante de falar. Ele também é considerado um vidro impresso. Lembra que a diferença do vidro float para o vidro impresso é a questão dos rolos, né? Então, por ele passar por 2 rolos após a saída do forno de fusão, eu posso considerar o vidro aramado como um vidro impresso. Bom, outros vidros. Eu tenho aqui os espelhos, que também são um tipo de vidro. Que aí, para a fabricação do espelho, eu tenho o processo de fabricação do vidro float, que vai receber sobre uma das suas superfícies uma camada metálica, ou de prata, ou de alumínio, ou de cromo. E em seguida, o produto ele recebe uma camada de tinta que tem a função de proteger essa camada. O que vai fazer o reflexo da nossa imagem, ou da imagem que seja, é exatamente essa prata, ou alumínio, ou cromo. Eu também tenho o vidro serigrafado, que é um vidro que foi submetido ao processo de serigrafia, que é uma técnica que aplica uma camada de esmalte cerâmico por meio de uma tela serigráfica nas faces do vidro. Ao final, eu vou obter um vidro temperado com textura extremamente resistente, inclusive ao atrito com materiais pontiagudos. Bom, por fim, eu tenho aqui os vidros termoabsorventes. Ele possui uma elevada absorção de energia solar com relação ao vidro float. Ele é produzido pela introdução de óxidos metálicos que produzem as cores verde, cinza e bronze e reduzem a transmissão solar.
aumentando assim a absorção do vidro em relação de sua coloração. Eu também tenho o vidro termorrefletor, que é um vidro colorido e refletor obtido através do tratamento de uma das faces do vidro plano a alta temperatura. Pelo fato dele ser um vidro colorido e com alto teor de reflexão, ele tem a propriedade de refletir parte considerável dos raios infravermelhos e visível. Ele vai reduzir, assim, o calor transmitido para o interior do prédio e a ofuscação. Então, o vidro termorrefletor, ele é um vidro muito usado, né, nas fachadas. E aqui, por fim, nós temos os livros utilizados, a referência bibliográfica indicada. Ambos os livros eu encontro na minha biblioteca do, da plataforma da universidade. Bom, e é isso que temos por hoje. Espero que tenham gostado. Até uma próxima aula.